Silvio Costa Filho lidera a cerimônia de retomada das operações no Porto de Itajaí. Vai transformar o Porto de Itajaí numa doca independente e no Porto Federal. É importante registrar que o presidente Lula nos determinou que nós apresentássemos um plano de investimentos. E é pelas mãos do presidente Lula que nós vamos fazer aqui em Itajaí o maior volume de investimentos da história do Porto. Podem escrever, nesses próximos 5 anos, João Paulo, serão mais de 8 bilhões de investimentos aqui no Porto de Itajaí. Investimentos públicos serão 800 milhões de reais. E agora, ainda esse ano, nós vamos, que vai ajudar o setor produtivo e vai ajudar a nós trazermos navios ainda maiores. Vamos fazer, presidente Lula, o canal aqui do Porto de Itajaí, que vai elevar a dragagem de 13,5 metros para 16 metros, fazendo com que a gente possa receber ainda navios maiores, para que a gente possa aumentar a competitividade desse porto. Eu venho, presidente, eu encontrei uma pernambucana aqui, eu venho lá do Nordeste, presidente, como o senhor, e meu avô, presidente, era cortador de cana. Meu avô sempre me dizia: meu filho, na vida, o homem pode até ter alguns defeitos, que todos nós temos, nós somos humanos. Ele só não pode ter um defeito entre outros, que é ter o defeito da ingratidão. Eu não faço política falando mal de ninguém, e eu não ia nem falar isso. Mas se tem um governador que está sendo ingrato com o presidente Lula, é esse governador desse estado aqui. Porque no governo passado, presidente, não chegou R$1 do governo federal aqui no estado de Santa Catarina. E quando a gente pega o governo do presidente Lula, é a BR-470, é a BR-280, é a BR-163, é o maior volume de investimentos do Minha Casa Minha Vida, são os investimentos da educação, são os investimentos no Porto de Itajaí, são os investimentos no Pé de Meia, são investimentos que estão mudando a vida das pessoas. Mas não tenho uma dúvida, presidente, que a verdade sempre vence. Quanto mais eles torcem contra, mais o presidente Lula trabalha. Eu não sei. Soraya Tronic exalta Davi Alcolumbre por enfrentar pressão e pautar PL que limita publicidade de jogos online. Mas eu gostaria de iniciar com outro tema e primeiro começar elogiando o presidente Davi Alcolumbre pela coragem de ter colocado em pauta ontem o PL 2985 de 2023, de autoria do senador Stevenson Valentim, relatoria do senador Carlos Portinho, que limita a publicidade em relação às bets, aos cassinos, aos jogos online. O presidente teve uma coragem louvável, sofreu uma pressão, a pressão que eu já conheço, infelizmente, mas ele se manteve firme. Nós aprovamos o regime de urgência e ontem conseguimos, sim, pelo menos limitar ao máximo, tomara que consigamos um dia limitar totalmente, mas só o fato de não permitirmos mais pessoas
divulgando as bets, já foi um grande avanço. Eu espero, mas eu espero mesmo, que a Câmara tenha a mesma altivez desta casa. Que a Câmara tenha a mesma coragem dos membros desta casa de enfrentarem um gigante que, infelizmente, por trás dele, também temos a atuação do crime organizado, com lavagem de dinheiro, com evasão de divisas, e que prejudica sobremaneira a população brasileira. É impressionante os relatos que eu escuto dia a dia, que eu recebo nas minhas redes sociais, nos meus canais de comunicação, mas principalmente aqueles que eu recebo na rua, no aeroporto. Hoje, no salão, uma cabeleireira me disse que o seu filho pediu, eu ia falar exoneração, pediu as contas do emprego, recebeu a indenização, em torno de R$50 mil, e jogou tudo. Pediu demissão, fez um acordo lá, enfim, não sei o que tinha para receber, mas não foi por nenhum motivo, era simplesmente para que conseguisse um recurso para poder jogar. Então, a tristeza das famílias brasileiras é algo que nos incomoda e, mais uma vez, parabéns a esta casa. E agora esse projeto de lei segue para a Câmara e nós iremos, sim, cobrar que a Câmara delibere sobre o assunto.